Olá, nesse vídeo falaremos sobre a multiplicação e divisão de frações. No vídeo anterior falamos da adição e subtração. Tanto no vídeo anterior quanto neste vídeo não trato das questões anteriores às operações, certo? Nós fizemos isso em outra videoaula. Então, nestes vídeos apenas a questão, a forma prática de se adicionar, multiplicar, dividir e subtrair. Ok? Bom, então vamos à multiplicação. Primeiro a multiplicação, depois falaremos da divisão. Em relação à multiplicação, é interessante trazer um significado da operação, né? Por isso que é tão importante a questão da contextualização. 5 vezes 4 representa 5 grupos de 4. Parece simples, mas isso aqui ajuda bastante na compreensão da operação de multiplicação, certo? Principalmente quando lá na frente falarmos um pouco, entrarmos na questão de porcentagem. E aí essa compreensão da preposição de ajudará bastante. Então 5 vezes 4 representa 5 grupos de 4. Esse grupo aqui está de uma forma genérica, que pode ser grupo de qualquer exemplo, certo? 3 vezes 5 representa o triplo de 5. Meio vezes 3 quintos representa meio de 3 quintos. Ou, como já vimos, que meio representa a metade. Então, é a metade de 3 quintos. 2 terços vezes 15 representa 2 terços de 15. Sabendo disso, tendo essa compreensão da preposição de, vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo, calcular 2 quintos de 15 laranjas, aqui como uma grandeza discreta. Então, 2 quintos de 15 laranjas, como vimos agora há pouco, isso representa 2 quintos vezes 15, ou seja, 2 quintos vezes 15 representa 2 quintos de 15. Lembra da preposição de? E aqui a multiplicação é feita multiplicando-se numerador e denominador. O 15, que é uma grandeza discreta, o denominador dele não aparece, mas não significa que ele não exista, né? O denominador é 1. Então, faço a multiplicação de numerador e de denominador. Como que fica? 2 vezes 15, 30. 5 vezes 1, 5. Aqui a gente consegue fazer uma simplificação do resultado. Posso fazer uma simplificação antes, mas neste vídeo eu não vou tratar disso. Fazer a simplificação antes, que seria dividir aqui por 5 e dividir aqui por 5 antes de multiplicar. Mas prefiro fazer no resultado para essas primeiras operações com as crianças, ok? Depois você pode fazer antes da multiplicação. Aqui vou fazer uma simplificação fazendo divisão por 5, porque tanto o 30 quanto o 5 são múltiplos de 5. Então, a gente pode fazer essa divisão, que é uma simplificação da fração. 30 dividido por 5, 6. 5 dividido por 5, 1. Lembra que em todos os vídeos anteriores que falamos de fração, mostramos que a fração representa uma divisão. Então, 6 dividido por 1, 6. Portanto, quanto é 2 quintos de 15 laranjas? São 6 laranjas. Representa a quantidade de 6 laranjas, ok? Vamos fazer o exemplo B e C. Já compreendendo através do exemplo anterior, já entendemos que basta multiplicar numerador e denominador. Então, 3 vezes 2, 6. 7 vezes 3, 21. Aqui consigo também fazer simplificação. Posso dividir por 3, porque tanto 6 quanto 21 são múltiplos de 3.
Fazendo a divisão, 6 dividido por 3, 2. 21 dividido por 3, 7. Agora não é possível mais simplificar, portanto, chegamos na forma irredutível, né, que é a forma mais simplificada possível. A mesma coisa aqui na letra C. Lembra-se que no exercício anterior que ele não aparece, mas aqui o denominador é 1. Então, todo número natural ele é fracionário, porque eu sempre tenho o denominador 1, só eu não preciso escrevê-lo. Então, 5 vezes 3, 15. Lembra que a gente está multiplicando, estamos multiplicando numerador e depois multiplicando denominador. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 1, 8. Aqui eu não consigo fazer nenhuma multiplicação, nenhuma simplificação, certo? É muito comum o aluno errar colocando 5/8 vezes 3 e multiplicando. E multiplica, isso é um erro, tá? Isso aqui é uma forma errada. Erro. Multiplica o 5 vezes 3 e multiplica também o 8 vezes 3. Né? O 8 vezes 3... eu não posso fazer a multiplicação de 5 de 8, que corresponde à fração 5/8, por 3. Isso aqui não está correto. O correto é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Se o denominador não aparece, significa que ele é denominador 1. Tá bom? Agora, passando para divisão. Eu começo com divisão de números naturais para a gente entender uma questão que é muito importante para falar de divisão de frações. Na divisão de números naturais, ou seja, aquele número que não aparece o denominador, que ele não é uma fração, que ele não é um número fracionário, então vamos lembrar aqui uma coisa, vou mostrar uma coisa para utilizar essa ideia de frações. 15 dividido por 5 é a mesma coisa que 15 multiplicado pelo inverso de 5. O que é o inverso do número? Então, quando eu faço o inverso do número, o que tem no denominador, lembra que todo número tem o denominador 1 embaixo dele, né? Na parte de baixo, que é o denominador. Quando ele não aparece, ele é 1. Então, o inverso deste número, eu faço a inversão de 1 no lugar do 5 e o 5 no lugar do 1. Então, este é o inverso do 5. Quando eu faço, então, a multiplicação pelo inverso, o que eu tenho aqui? 15 vezes 1, 15. Lembra que aqui tem 1, né? 1 vezes 5, 5. 15 dividido por 5, eu posso fazer uma simplificação, mas aqui também, como a fração representa uma divisão, eu já vou fazer a divisão direta. Ou pode simplificar, que o resultado é o mesmo. 15 dividido por 5, 3. Ou seja, 15 dividido por 5 é igual a 3. Nós já sabíamos disso, eu coloquei uma conta fácil para a gente entender que quando se eu faço a divisão, é a mesma coisa que multiplicar, pegar a primeira e multiplicar pelo inverso dela, ou seja, o resultado é o mesmo. Vou fazer o segundo exemplo. 10 dividido por 2. Nós sabemos que 10 dividido por 2 é 5, correto? É uma divisão fácil. Mas eu também posso fazer da mesma forma que no anterior. Repete o número 10, que é o primeiro aqui, e multiplica pelo inverso do segundo número. Quando eu repito 10, isso aqui tá na divisão, e multiplico pelo inverso do segundo, olha o que a gente obtém. 10 vezes 1, 10. Lembra que tem 1, né? Aqui tem 1, 1 vezes 2, 2. Portanto, 10 dividido por 2, 5. Então, repetir o primeiro número e multiplicar pelo inverso, eu posso fazer isso que o resultado é o mesmo, né? Só é uma representação diferente. Guardando essa ideia, vamos para a divisão de fração. Dividir frações é usar essa mesma regra que com os números naturais. Isso aqui é a mesma coisa que
conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Essa regra ela é conhecida, todo mundo repete, mas quando você mostra essa mesma situação com números naturais, igual fiz anteriormente, a gente entende que isso aqui, de fato, me dará o resultado dessa divisão. Porque nós comprovamos isso com outros números que não sejam fracionários. Então, quando eu tenho uma divisão, como que eu resolvo a divisão de frações? Conserva-se a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ah, professora, mas isso daí é um resultado diferente. Não é diferente, porque a gente mostrou isso com números naturais. O resultado é o mesmo. Então, isto daqui e isto daqui tem o mesmo valor. São coisas equivalentes. Então, como nós já vimos, na multiplicação, para multiplicar duas frações, basta multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 7, 35. Portanto, este é o resultado dessa divisão. Para chegar nisso, nós utilizamos o recurso da multiplicação.